Olá, pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Preparação Trabalhista. Meu nome é Daniel Magalhães. Se ainda não está inscrito no nosso canal, peço que inscreva-se, clique no sininho para receber em primeira mão e se você compartilhar essa entrevista, que eu tenho certeza que vai ser uma das melhores desse ano, com certeza você vai ajudar o impulsionamento do canal e vai levar essa informação que é muito importante para pessoas que você entende que possam gostar do conteúdo que a gente produz aqui. Hoje eu estou com Flávio Nunes, que é um ícone para quem estuda para o auditor fiscal do trabalho, sobretudo para mim, que fui aluno dele. Em 2010 o conheci por meio do LFG e agora, colegas, podemos conversar e trazer um pouco mais de conteúdo para vocês. Flávio, bem-vindo, agradeço ter aceito o convite e aí eu pergunto de maneira bem solta, qual é o melhor caminho para se estudar para um concurso de 900 vagas de auditor fiscal do trabalho? Daniel, eu quero agradecer a você pelo convite. É uma honra estar aqui participando do seu canal aqui, do seu projeto, né? Desse bate-papo. É uma honra para mim. Espero poder agregar algum valor para as pessoas que estão nos assistindo nesse instante. E parabenizar a você. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, né? Nas redes sociais. Parabenizar você. Você tem feito um trabalho brilhante, né? Tem certamente contribuído para muita gente crescer, né? E se preparar para o concurso, especialmente para o concurso de auditor fiscal do trabalho. Como estudar para esse concurso de auditor fiscal do trabalho? É uma pergunta de resposta não muito fácil, porque depende muito do perfil, né, do candidato. Cada pessoa tem ali características diferentes, condições diferentes, e dentro dessas características e dessas condições, você tem que adequar, né, a sua forma de preparação. Agora, o que eu tenho dito para os meus alunos é que passar num concurso desse exige, Daniel, muito mais do que apenas estudar. Eu tenho dito que as pessoas devem deixar de dizer eu estou estudando para um concurso de auditor fiscal do trabalho, para o concurso de auditor fiscal do trabalho, e ela tem que passar a dizer que ela está se preparando para fazer a prova de auditor fiscal do trabalho. Porque o estudo do conteúdo é apenas uma das variáveis. Mas há outras, Daniel, que são relevantes. Como, por exemplo, preparar-se fisicamente para a prova. Preparar-se psicologicamente para a prova. É importante tanto quanto preparar, né, do ponto de vista do conhecimento. É lógico que o tempo que você tem disponível, você vai estudar a maior parte desse tempo. Mas você não pode abrir mão de fazer uma atividade física, você não pode abrir mão de ir com o seu cônjuge ao shopping, você não pode abrir mão de pegar os teus filhos e irem à praia ou ao parque, porque se isso não estiver na sua preparação e eventualmente você fizer isso, a sua mente estará te acusando de que você está perdendo tempo e deixando de estudar. Então, eu tenho dito o seguinte, em vez de você dizer, eu estou estudando para um concurso de auditor fiscal do trabalho, você precisa dizer, eu estou me preparando para o concurso de auditor fiscal do trabalho. E nesta preparação, ou esta preparação, exige muito mais do que somente estudar. Porque a pressão para cima de quem estuda para um concurso como esse, ainda mais agora com 900 vagas, a pressão aumentou. Né? 1.000 e tantas vagas, a pressão aumentou. Né? É muito grande. Hoje, não é? É diferente da época que eu estudava, ali no início dos anos 2000, eu fui aprovado, né? Graças a Deus eu fui aprovado no concurso de 2006. A gente tinha, vamos dizer assim, uma condição diferente dos candidatos que tem hoje. Os candidatos hoje, eles têm muitas opções e muitas vezes, se você não estiver emocionalmente preparado, você se perde nesse mar de opções. Portanto, você que está me assistindo nesse momento, assistindo aqui ao meu bate-papo com o Daniel, e está se preparando para esse concurso de forma efetiva, busque um equilíbrio, né? Nesse mar de informação que você tem, nesse mar de opções de conteúdo que você tem. Tem que ter cuidado, não é todo conteúdo, não é toda hora no seu grupo de WhatsApp chegam inúmeros materiais, videoaula, material,
apostila, sei das quatro. Então tem que ter cuidado. Né? Todos os materiais muitas vezes são bons, todos eles vão preparar você bem, mas às vezes você não precisa de todos. Você precisa selecionar aqueles que mais te ensinam. Eu tenho dito, qual é o melhor professor, Daniel? Qual é o melhor professor? É aquele que consegue te ensinar. Qual é o melhor método? É o PDF? É a videoaula? É aquele que você aprende. É aquele método que você utiliza e você aprende o conteúdo. Se for com videoaula, continue com videoaula. Se for com PDF, prossiga com PDF. Se for um misto disso, prossiga com esse misto. Né? Então, Daniel, é uma resposta difícil essa para te dar. Mas o que eu tenho dito é o seguinte: procure não apenas estudar. Quando alguém disser para você o que é que você está fazendo além de trabalhar, ou apenas ou o que é que você está fazendo da sua vida, não diga que você está só estudando para o concurso. Diga que você está se preparando para o concurso. Porque eu tenho minha esposa, Daniel, que também foi concurseira, né? Ela dizia assim, olha, ela sempre disse para mim, ela disse assim, Flávio, nós estudávamos num grupo de 5 alunos, 5 colegas, lá em Salvador, na época. Não sei nem se podia estar dizendo isso, mas enfim. Uma delas, as outras 4, tinha convicção de que ela ia passar, porque ela mais sabia do conteúdo. Mas tinha um problema. Ela estudava tanto, mais tanto, que quando chegava na semana da prova, ela baixava. Ela não suportava a pressão, a ansiedade era tão grande que ela não conseguia se sair bem naquela prova. Por quê? Porque ela só estudava. Ela não fazia uma caminhada, ela não ia ao shopping, ela não ia à igreja, ela não ia, enfim, ela não se divertia. E o concurso público exige muito mais do que isso. Agora, é lógico que você não vai pegar e tem tempo disponível. Ah, não, agora eu vou ficar o dia inteiro no shopping. Não dá, tá errado. Tem que ter equilíbrio, né? Em 2010, você trouxe um exemplo que eu levei para a vida, e nunca me esqueci, da caldeira que funcionava tipo uma panela de pressão. E se a panela de pressão não tivesse a válvula, não ia perder a pressão até ser adequado com o ambiente, iria explodir, e isso seria um risco grave e iminente. Eu levei esse conceito e internalizou. Só que NR13 não é das NRs que são mais relevantes para o nosso concurso. E aí, como é que você faria um filtro hoje dessa natureza de dizer, ó, saiba que a caldeira é uma panela de pressão, mas não comece necessariamente pela 13. Vá por esse caminho. Quais seriam, assim, as diretrizes maiores para fazer esse filtro hoje, na sua opinião? Daniel, hoje nós temos 38 normas regulamentadoras, com exceção de 2 que não estão em vigor. Né? Então, nós temos hoje, a rigor, 36 normas regulamentadoras. Eu tenho dito para as pessoas que estudam essa disciplina de segurança e saúde no trabalho que tem as mais diferentes formações. Eu tenho alunos que têm formação em engenharia de segurança, em medicina, tem alunos que têm formação em administração, em pedagogia, em letras, tem aluno que é formado em direito, tem aluno que é formado em administração. O grande desafio é como é que eu vou fazer um aluno que é formado em direito, ou em pedagogia, ou em história, entender como funciona, por exemplo, a norma que trata de instalação elétrica. Como fazer? E eu tenho dito para as pessoas o seguinte: as normas regulamentadoras, elas não ensinam você a ser engenheiro ou engenheira. Eu dou o exemplo da NR10, que as pessoas me perguntam, Flávio, eu tenho formação X, Y, como é que eu vou entender a instalação elétrica? Eu disse, mas você não vai entender. Quem disse que você vai entender? Eu não vou ensinar você a instalação elétrica. Porque a NR10 não trata de instalação elétrica. A NR10 trata de segurança para os trabalhadores que lidam com a instalação elétrica. Então, você não vai entender nada de instalação elétrica, pelo menos comigo, porque eu não entendo nada de instalação elétrica. Agora, nós podemos entender juntos o que são as medidas de prevenção dos riscos para os trabalhadores que lidam com instalações elétricas. Idem para a caldeira. E outro detalhe é o seguinte: quem estuda esse conteúdo não pode começar estudando de forma a seguir, vamos dizer, a sequência numérica das normas. Eu vou estudar a NR1, depois a NR3, depois a NR4, depois a NR5. A NR5 não tem nada a ver com a 4. A 4 não tem nada a ver com a 3. A 4 não tem nada a ver com a 1. Então, tem uma sequência lógica
que é você estudar, por exemplo, a questão do gerenciamento de risco, que está na 1, está na 9, está na 6, está na 15, está na 16, não é? Vem para 7. Então, no meu curso, eu tenho ensinado, eu tenho passado isso para as pessoas. Não siga uma sequência numérica, porque você vai perder muito tempo para compreender tudo isso. Então, você vai estudar gerenciamento de risco ocupacional na NR1? Vou. Pois é, então dê um pulinho na 9, porque lá tem uma das espécies de risco ocupacional, que são os ambientais. Depois você faz o seguinte, sai da 9 e vai lá na 17, porque lá tem outra espécie de risco ocupacional. Depois volta na 6, que fala de uma das medidas de prevenção de acidente. Né? Depois você pula na 15, que está falando de insalubridade. Olha, se isso aí que você fez não resolveu, o empregador vai ter que pagar isso. E a 15 não está preocupada com a saúde. Quem está preocupado com a saúde é a 9. Então, eu vou procurando construir, Daniel, uma estrutura pedagógica para passar para o aluno que tem as mais variadas formações esse conteúdo. Porque imagina eu começar a ensinar uma pessoa que é formada em geografia, por exemplo, sobre caldeira. Eu tenho de explicar para ela o que é uma caldeira. E eu tenho dito o seguinte, caldeira, você tem uma dentro de casa, que é a história da panela de pressão que você acabou de falar. Você quer saber como é que eu ensino as pessoas, por exemplo, NR12? Eu digo NR12, você tem tudo de NR12 está dentro da sua casa. Você tem um micro-ondas e uma máquina de lavar. Pronto, já sabemos tudo de NR12. Micro-ondas e máquina de lavar. Aí eu digo, tente se acidentar no micro-ondas e veja se você consegue. Não consegue. Por quê? Porque tem uma proteção da zona de risco. Só que se a proteção for fechada, não tem como funcionar o equipamento. O equipamento não presta para nada. Então tem que ser uma proteção móvel. Só que se for móvel, você abre, se você deixar ela aberta e ele funcionar, não adianta de nada. Eu tenho dito, então, aí você tem que colocar um dispositivo de intertravamento para que quando abrir, os equipamentos não funcionam. Os prontos já podemos pular para a próxima norma, porque a 12 já foi. Então, é isso. E outro detalhe importante, Daniel, que eu tenho pregado desde antes de autorização do concurso. Eu tenho dito, olha, nós não vamos decorar nada. Eu tenho pregado desde antes. Agora estão dizendo que o concurso não vai ser decoreba. Mas eu tenho pregado porque eu não acredito no modelo de concurso que nós fizemos, viu, Daniel? Eu não acredito. O camarada que pergunta numa prova qual é a carga horária do cipeiro, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Quais as modalidades de SESMIT? O cara, 5 minutos antes de entrar na prova, se por uma coincidência, vamos dizer, extraordinária, o cara abriu a NR4 e diz, modalidades de SESMIT. SESMIT individual, SESMIT X, SESMIT Y. Bom, botei na minha cabeça e fui para a prova. A primeira questão da prova, quais as modalidades de SESMIT? O cara acerta, mas não sabe nada de SESMIT. E o cara que sabe tudo de SESMIT, mas por acaso não lembrou das modalidades, esse cara, qual é o melhor servidor público, qual é o melhor auditor? Pegando somente essa perspectiva, né? Então, eu tenho dito que a prova vai ser uma prova muito inteligente, não vai ser uma prova decoreba, é o que eu acredito. Eu gostaria, inclusive, que fosse assim. Daí agora veio o secretário lá do Ministério de Gestão lá, dizer que eles vão fazer uma prova que não é decoreba. Eu espero que não façam uma prova decoreba, perguntando quantos quilonewtons, né, o sistema de proteção individual contra a queda deve resistir. Quantos quilonewtons? Aí o cara não lembra, pronto, não pode ser auditor. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Então, assim, eu tenho dito que estudar segurança do trabalho é muito mais fácil e prazeroso do que algumas pessoas pensam. A minha mulher chegou a estudar essa disciplina quando ela fez o concurso em 2004, eu acho, 2005, nem lembro. Ela dizia, mas que matéria, que matéria chata, Flávio. Eu digo para ela hoje, diga que você não sabe como ela ficou gostosa agora. O conteúdo é bom. Eu recebo várias mensagens de aluno nosso aqui, né? Dizendo, poxa, Flávio, às vezes eu estou tão cansado, eu vou ajudar a segurança e saúde com você. Porque acha que o conteúdo não é um conteúdo chato, não é um conteúdo... Uma dúvida que as pessoas têm, e eu até comentei, não sei se foi aqui no YouTube ou no Instagram, das primeiras atuações minhas como auditor, foi fazer uma desinterdição no estaleiro lá em Manaus. E há um ano antes, né, um ano antes desse fato,
eu estava estudando, porque foi mais ou menos aí em, sei lá, julho de 2014, em julho de 2013, agosto de 2013, eu estava estudando. E assim, depois que eu entendi as normas, e basicamente esses meus 10 anos, uma grande parte foi sendo chefe, mas a parte que eu atuei foi atuando com saúde e segurança, com segurança e saúde. Então, não é hoje um bicho de 7 cabeças, mas porque a pessoa foi tentando incorporar aquela percepção, e eu acho que as NRs elas podem ser lidas nesse cenário. As pessoas gostam de perguntas bem objetivas, e quando me perguntam lá no meu Instagram, eu digo quais as principais? Eu digo 1 a 9, 12, 17, 18 e 31. Sinta-se livre para discordar, mas você acha que seria um caminho adequado? Você disse de 1 a 9, 12, mais a qual? 12? 12, 17, 18 e 31. Eu incluiria aí a 15 e 16, eu acho que são normas extremamente relevantes para o concurso de auditor. A 18, que é uma norma que a gente fiscaliza muito, né? E vai ficar nisso daí. Eu creio também, como você, incluindo essas que eu estou me referindo. E a parte de organização temporal do trabalho, você que está me assistindo agora aí, ó. O item, o capítulo que trata de organização temporal do trabalho, que fala basicamente da pausa para recuperação térmica e da pausa para recuperação psicofisiológica, lá da NR36, do setor de frigorífico. Se você. NR36, veja isso. Veja isso. Organização temporal do trabalho, que trata da questão das duas pausas, para recuperação térmica e psicofisiológica. E aí é isso que você falou, Daniel, eu concordo contigo. Eu incluiria estas outras, né? 15, 16, 18, e esses dois capítulos lá, e mais o item 10.8 da NR10, que daí trata lá da questão da capacitação, qualificação, legalmente, trabalhador qualificado, habilitado, legalmente habilitado, mais isso aí. Pronto, já pode ir para a prova que está de bom tamanho. Então, o candidato com formação jurídica, que tem gente que pira com NR, eu também já fui um desses. Se for por esse caminho, já não está tão... Não, tão... eu acho que é por aí. É por aí. Já vai estudar NR30? Trabalha com aviário, trabalha portuário? Gente, eu nunca fiscalizei isso. Não faz sentido o examinador cobrar isso. Não faz sentido o examinador cobrar isso. Não faz sentido o examinador cobrar questão sobre, por exemplo, explosivo. Não faz sentido. Qual é o sentido? Se o camarada cobrar isso, ele está de brincadeira. Agora faz todo sentido ele perguntar sobre essas NRs que você falou. Todo sentido. E incluindo mais essas que eu acho que são relevantes, né? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Para mim, o melhor auditor que nós temos na área de segurança do trabalho, talvez para não ser injusto, não vou dizer o melhor, mas ele está entre os melhores. É um camarada que trabalha comigo aqui na minha regional, formado em Direito, tá? Em formação em Direito. Ele estuda, ele é curioso, ele entende de norma regulamentadora melhor do que meio mundo de gente. Tem formação em Direito. É um espetáculo a fiscalização desse colega. Então, você que tem formação em Direito, Pedagogia, Letras, sabe? Olha, venha, porque a fiscalização do trabalho, Daniel sabe disso, isso aqui é um mundo. Isso aqui, se você gosta de trabalhar de bota, sujar o pé, tem espaço. Mas se você quer botar um tailleur, terninho, gravatinho, também tem espaço. Se você gosta de trabalhar só na parte da tarde e à noite, você tem espaço. Se você prefere fiscalizar somente... Eu tenho um colega nosso que tem formação em música. Gente, melhor do que esse cara para fiscalizar o Carnaval de Salvador, Daniel? Tem alguém melhor do que esse cara para fiscalizar o Carnaval de Salvador? Que a gente fiscalizava. Eu fiquei 8 anos em Salvador. Eu fiscalizava muito, né? Aquela estrutura de carnaval, os blocos, enfim, toda os camarotes. Eu estou acompanhado de um músico, eu estou muito mais tranquilo, né? Então, a Auditoria Fiscal do Trabalho, rapaz, é uma delícia trabalhar na Auditoria Fiscal do Trabalho. Hoje eu saí 5h30 de casa, fui fiscalizar um abatedouro de peixe no meio do mato. É uma delícia, você vai lá no meio do mato, aí no outro dia eu estou num banco.
Aí, no outro dia, eu estou indo para a divisa do Brasil com o Paraguai fiscalizar uma construção, aí depois eu vou fiscalizar rural. Aí, se você está em Natal, onde você está, tem outros setores econômicos importantes aí da região que você... Enfim, aqui é um mundo, gente. Aí eu digo sempre que vale a pena se esforçar um pouco, né, para se tornar auditor fiscal do trabalho. E antes da gente iniciar a nossa gravação, eu estava conversando com o Daniel e eu disse, Daniel, uma das ferramentas, né, Daniel, acho que foi isso que eu disse, uma das ferramentas uma das formas mais democráticas, o estudo é a forma mais democrática, acho que foi isso que eu disse. O estudo é a forma mais democrática de tirar você de onde está para colocar em um lugar melhor. Então, se você está desejando ser auditor fiscal porque a auditoria fiscal do trabalho é um local melhor do que o que você está hoje, a ferramenta mais democrática é estudar. Né? É se preparar para esse concurso. Né? E, Flávio, me diga uma coisa. Na sua trajetória, o que é que você vê como sendo erros comuns dos concurseiros? Eu vou trazer um exemplo aqui, já falando também em segurança e saúde. Várias pessoas perderam na prova da magistratura do trabalho e várias pessoas perderam na prova do MPT. E aí, uma carreira trabalhista que se assim, assemelha de alguma maneira a essas outras duas é a de auditor fiscal. Só que as pessoas têm medo de segurança e saúde. E aí, quem me pergunta no meu direct, que termina sendo o muro das lamentações, eu digo, faça. Aí as pessoas, não, mas tem raciocínio lógico, tem português, que eu nem acho que são realmente matérias tão complicadas, os que assustam tanto. Mas aí tem a segurança e saúde. Esse seria um erro na minha leitura, das pessoas se preocuparem com um problema sem se debruçarem concretamente sobre ele. Mas você teve algum problema? Você vê alguns problemas muito comuns na preparação de quem estuda para concurso? Daniel, falando especificamente de segurança e saúde, eu acho que é um erro, quer dizer, vamos lá, não vamos dizer que é um erro, é uma estratégia equivocada, vamos usar essa expressão, é uma estratégia equivocada você pegar a legislação de segurança e saúde no trabalho seca, sem alguém te orientar no que estudar. Porque daí você se depara com alguns termos, algumas expressões, e aquilo pode criar em você uma barreira. Né? Na medida em que você começa a entender que a disciplina de segurança e saúde no trabalho não é em nada mais difícil do que você estudar direito administrativo, eu tenho dito isso. Segurança no trabalho não é a mesma coisa de você estudar direito constitucional, direito administrativo. É só você primeira coisa, é você compreender o que é essa disciplina. O que é essa disciplina? Essa disciplina é estabelecer disposições gerais e requisitos mínimos para que as condições de trabalho sejam adequadas, para que as condições de trabalho não exponham os trabalhadores a uma condição de risco para a sua saúde. Então, qual é a dificuldade de eu ir o que as normas estabelecem? Estabelecem, né, disposições gerais, como eu estou falando, né, para que as empresas possam reconhecer os riscos que existem no seu local de trabalho. Por exemplo, um risco de acidente, um risco de tomar um choque, um risco de adoecer porque está exposto a um benzeno no posto de combustível, e dizer, olha, se isso existir, então tem que tomar algumas medidas. E, preferencialmente, uma medida que elimine isso daí. Então, tem um barulho numa empresa. Tente eliminar o barulho. Ah, mas não tem como eliminar porque essa máquina precisa permanecer aqui. Então, tente isolar o barulho. Ah, mas ainda assim eu já isolei, ainda assim tem problema. Então, promova um rodízio, uma alternância de posto de trabalho. E se por acaso isso tudo não for suficiente, aí você fornece um equipamento de proteção. Quer dizer, eu particularmente não vejo dificuldade, e não vejo não é porque eu sou engenheiro, não, né? Eu não vejo é por que a SST pode impedir alguém de se preparar para a prova? Porque a SST é uma disciplina que oferece as mesmas dificuldades que oferece direito do trabalho, por exemplo, que oferece direito constitucional. Então, assim, de forma objetiva, respondendo a pergunta que você me fez, um erro que as pessoas cometem. Eu creio que o erro é você querer estudar segurança e saúde como eu estudei em 2005, 2006, melhor dizendo. Que eu peguei o livro das NRs, seca, e comecei a ler. Aí tinha lá que canteiro de obras
se interditava e que obra se embargava. Eu disse, tem um erro aqui, eu sou engenheiro civil, isso aqui tem um erro. Canteiro de obra se interdita e obra se embarga. Daí até eu entender que canteiro de obra é uma coisa e obra é outra, levou um tempo. Então, se alguém pudesse dizer isso para mim, eu já não perderia esse tempo. O que aconteceu comigo em 2006 com relação à segurança do trabalho, que eu tentei resolver as coisas de forma isolada, sozinho, e tive dificuldade, aconteceu comigo quando eu me preparava para auditor da Receita, com contabilidade. Eu tenho pós-graduação em gestão empresarial. Então, eu fiz muito, nessa pós que eu fiz em gestão empresarial, antes de ingressar nesse mundo do concurso, eu estudei muito contabilidade. Então, eu achei que eu sabia contabilidade. E aí eu pegava as provas lá da Receita e ia resolver contabilidade. Eu fazia a questão, levava às vezes 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, fazia a questão. E aí, quando eu resolvi romper com aquela, vamos dizer, aquela coisa que eu não queria, fazer o curso e tal. Estou dizendo que ninguém precisa fazer curso, mas eu estou contando a minha história. Aí fui fazer um cursinho lá de contabilidade. Aquela questão que eu levava 12 minutos para resolver, sob controle de estoque, o Antônio César, professor de contabilidade do Rio de Janeiro, que dava aula lá em São Paulo, me ensinava a matar a questão em 30 segundos. Então eu cheguei à conclusão seguinte, tem coisas que eu vou precisar de ajuda. Agora, é lógico, depende hoje a internet oferece muitas opções, pagas e gratuitas. Você, dentro das suas condições, você vai, ou você usa gratuito, ou você usa paga, tem várias opções. Mas busque ajuda, porque segurança e saúde do trabalho não é uma disciplina que pode ser uma barreira para você realizar o desejo do seu coração. De jeito nenhum. Se você consegue entender direito de trabalho, consegue entender direito administrativo, direito constitucional, você consegue entender segurança do trabalho, porque não há dificuldade. Você não faz um cálculo. O único cálculo que a gente faz lá é dividir 10 por 5. 10 por 5 dá 2, cara. É dividir 10 por 5, 5 é dividir 20 por 4. Isso é dividir um denominador, numerador, denominador. Não tem nenhuma integral, não tem nenhum logaritmo, não tem nenhuma derivada, nada disso. Isso é que é difícil. Calcular integral, isso é uma desgraça. Eu estudava, quando eu fiz engenharia, eu tinha que fazer aqueles cálculos daquelas integrais. Eu aprendi a fazer, quando eu ia para a prova, eu não sabia nem por onde começar. Aquilo é difícil. Agora, segurança e saúde, pelo amor de Deus, não tem dificuldade não. E segurança e saúde não tem doutrina, não tem jurisprudência, é só o que consta na norma e eventualmente, uma ou outra noção que você leva dos cursos que você faz. E o que é que deu certo para você? O negócio assim que você fala, cara, do dia que eu descobri isso e comecei a aplicar, deu muito certo para mim. Porque as pessoas querem também saber o que é que deu errado, mas elas querem ver, não, Flávio disse isso, Daniel disse isso, eu vou tentar aplicar, vai, aplica e dá certo. Procurar entender as coisas e não decorar as coisas. Eu acho que na medida em que você procura entender o porquê daquilo, entender propriamente dito aquele conteúdo, e não, eu não quero decorar, eu quero entender. O que é esse SESMIT? O que é essa CIPA? O que é esse exame médico? Por quê? Então, na medida em que você consegue compreender, tudo mais fica mais simples. Agora, você começa a ler a norma, começa a pintar de amarelinho, ou seja, aquilo que você acha que tem que guardar na mente, a sua mente é como a minha, esquece, daqui 15 dias, se a gente não lida com esse negócio, a gente esquece. Eu tenho dito assim, ó, gente, antes do edital, é o momento da gente compreender a disciplina de segurança do trabalho. A minha missão é fazer com que vocês compreendam essa disciplina. E nesse período, eu vou apontando algumas coisas que vocês terão de memorizar após o edital. Porque após o edital, a prova virá em torno de 60 dias no máximo. Ok? 45, 60 dias no máximo. Aí você vai memorizar após o edital. Quando você esquecer, você já fez a prova. Agora, hoje, você vai decorar carga horária de membro de curso de CIPA. Qual é a carga do sistema de proteção individual contra queda? 6 kN, sei das quantas. Lá, não, agora não é hora disso. Agora é hora de compreender. Agora, pós-edital, tem algumas coisas que você vai ter que memorizar. Não tem jeito. Porque numa dessa o cara perde, você sabe. Só que antes da sua mente esquecer, você já fez a prova. Aí ela já pode esquecer. Agora você vai decorar hoje. Daqui
45 dias, se eu lhe perguntar, você esqueceu. Não é porque você não é inteligente, é porque você é humano. Você esquece, eu esqueço, Daniel esquece, todo mundo esquece. Não é porque a gente é menos, é inferior. Não, é porque uma razão muito simples, nós somos humanos. E a gente esquece mesmo. Então, o que eu oriento, que eu acho que é o correto? É compreender agora as disciplinas. Especialmente essas disciplinas mais... Muita coisa ali do direito do trabalho, compreender a segurança no trabalho, o direito administrativo do trabalho, eu acho que é importante. Compreender toda essa lógica, né? Você foi lotado em São Paulo, depois Salvador e Dourados, foi assim? Foi. Eu fiz a prova e fui lotado em São Bernardo do Campo. São Bernardo. Morava em São Paulo, lá na Avenida São João. E depois eu fui para Salvador, né? E aí estou em Dourados agora. Desde 2018 estou em Dourados. Lotação seria uma preocupação para você? Porque é para muitas pessoas. Você deve acompanhar as minhas caixinhas, né? Acompanho. Uma grande parte é sobre isso. E eu vou dizer uma coisa a você. Eu deixo de responder várias, porque senão fica só isso. Eu já fiz um vídeo aqui, quase 1 hora, mas eu acho que não esgotou a ansiedade das pessoas. Ô, Daniel, eu entendo, eu compreendo a ansiedade das pessoas em relação à lotação, né? Porque ali você tem aquele seu espaço, aquele seu núcleo familiar, você fica preocupado de, eventualmente, ter que ir para um outro lugar e tal. Só que eu acho que quem se predispõe a investir tanto tempo, né, para se preparar para um concurso como esse, a questão da lotação não deveria ser uma preocupação, ainda mais no concurso do auditor fiscal do trabalho, que a gente sabe, não é um problema de você voltar para a sua região. Não é um problema. Né? Então, eu entendo as pessoas que têm essa preocupação, mas eu mesmo não tenho essa preocupação. E nunca tive. Porque eu entendia que era possível voltar. Passava um tempo em algum outro lugar. E o Brasil é cheio de bons lugares. Aliás, todos os lugares são bons, né? É a forma como você vê o lugar que você vive. Né? É a forma como você vê o lugar que você vive. Se você só ficar reclamando, aqui no lugar vai ser horrível. São Paulo não presta, Natal não presta, Dourados não presta, porque, na verdade, no fundo, é você que tem algum problema. Eu dizia assim, mas não é possível que Dourados não presta. Tem 300 mil pessoas morando lá. Deve prestar. Então, vamos embora para lá. Né? Agora, eu sempre disse para minha mulher o seguinte, quando minha mulher fazia concurso público, eu dizia, olha, eu gostaria que você não fizesse concurso estadual para alguns estados, porque eu não gostaria de ficar a vida inteira naquele estado. Embora eu entenda que possa ser um estado maravilhoso. Mas eu dizia, ó, eu não gostaria de morar a vida toda num estado X ou no estado Y. Né? Agora, se for um concurso nacional, você pode ir, não tem problema nenhum. Mas eu vou bem de volta. Não demora, a gente está em outro lugar e a gente aproveita aquele tempo lá e convive com pessoas diferentes. É uma maravilha. Quando nós viemos para Dourados, Dourados parecia o fim do mundo. Você já conhecia a cidade? Dourados hoje é o centro do mundo. Hã? Você já conhecia uma cidade? Não, nunca tinha botado o pé no Mato Grosso do Sul. Minha mulher foi para Ponta Porã, divisa com o Paraguai. Divisa com o Paraguai. Digo, mas, meu Deus do céu, para Ponta Porã, a gente só ouve falar mal de Ponta Porã. É uma maravilha, Ponta Porã. Ponta Porã é uma maravilha. Tem um shopping China lá em Ponta Porã, a gente ir lá, gastar uns dinheiro lá, comprar lá umas bugigangas. É uma delícia. Então, onde eu moro, Daniel, eu faço laços de amizade. Eu me divirto. Eu gosto do lugar. Eu digo, não é possível que esse lugar não tem coisa boa. Tem 300 mil pessoas vivendo aqui. Vamos embora aproveitar o que tem de bom nesse lugar aqui. Agora, eu vou ficar aqui a vida inteira? Não sei. Deus é quem sabe. De repente, aqui é um outro lugar. Já morei em Santa Catarina, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo. Fui para Salvador, na Bahia. Agora estou aqui. Se Deus permitir, eu vou para outro lugar também. Não tem tempo ruim comigo, não. Graças a Deus. Você pesca, não? Porque aí tem pescaria boa, né? Demais, mas eu prefiro peixe frito, Daniel. Trazer para mim, botar aqui. Eu não pesco, não, Daniel. Nesses 17 anos de fiscalização, muita coisa mudou. Você acha que nos próximos anos... Essa é uma pauta que as pessoas têm me perguntado e às vezes eu brinco de futurologia.
que o que a gente disser aqui pode se confirmar ou ser completamente equivocado. Você acha que a fiscalização tem muito a mudar nos próximos 5, 10 anos? A fiscalização já mudou muito de quando eu entrei, né, há 17 anos. E já mudou muito, inclusive, desde que você entrou há 10 anos. E a única certeza que nós temos é que as mudanças continuarão ocorrendo. As mudanças continuarão ocorrendo. Agora, qual é o caminho? Eu não sei exatamente, mas eu posso imaginar que é o caminho da utilização cada vez mais intensa da tecnologia da informação. Hoje, por exemplo, aliás, já há muito tempo eu não fiscalizo a FGTS, porque nós temos um grupo específico para fiscalização indireta de FGTS. Pessoa com deficiência, há muito tempo eu não fiscalizo. Inserção, né? Pessoa com deficiência, não, desculpa. Inserção, né? Esse projeto de inserção de pessoas com deficiência ou aprendizagem, eu já não fiscalizo há muito tempo, porque tudo isso é feito de forma indireta, via sistema. O que eu não consigo perceber mudança no curto prazo, ou mesmo no médio prazo, é a questão da necessidade de o auditor estar dentro das organizações para verificar de uma forma muito específica a relação de emprego, se ela está formalizada, e as condições de trabalho. Isso eu não creio que vai mudar. A presença do auditor fiscal, diferente do auditor da Receita, que hoje praticamente já não vai nas empresas, né? Tudo é informatizado. E cada dia mais, Daniel, as questões relacionadas à condição de trabalho têm tomado uma importância maior nas organizações. Outro dia eu vi um edital para concurso de advogado da Petrobras. Não sei se você chegou a ver esse edital. Concurso para contratar advogado para a Petrobras. Uma dessas subsidiárias da Petrobras. Nós sabemos, a Petrobras é uma empresa pública, faz concurso público, aquela coisa toda. Uma das disciplinas do concurso é segurança do trabalho. Por incrível que pareça. Sabe por quê? Você acredita que a Petrobras não paga salário? Não deposita o FGTS? Descumpre, digamos assim, de forma intencional a jornada dos seus trabalhadores? Ou não paga férias ou 13º? De jeito nenhum. E qual é o problema maior que tem numa organização como a Petrobras, por exemplo? Condição de trabalho. E para eu, seja engenheiro, seja advogado, assessorar essa organização, eu preciso conhecer segurança do trabalho. É por isso que segurança do trabalho está sendo cobrada no concurso de procurador do trabalho, procuradoria do trabalho, magistratura do trabalho. Cada vez mais, essa disciplina será cobrada nos concursos públicos, para advogados, de alguma organização, por exemplo, da Caixa. Você lavra um auto de infração hoje, um termo de interdição de algum estabelecimento da Caixa Econômica Federal. O advogado que vai fazer a defesa administrativa ou judicial, mandato de segurança, por exemplo, ele precisa entender de quê? Segurança no trabalho. Porque como é que ele vai fazer a defesa lá daquele ato contra, vai fazer, né, enfim, entrar com mandato de segurança contra aquele ato administrativo? Ele precisa entender segurança no trabalho. Então, assim, eu tenho a sensação que a fiscalização vai mudar cada vez mais por conta da incorporação da inteligência artificial, né? Mas algumas coisas elas não vão mudar, pelo menos no médio prazo, que é a presença do auditor fiscal nos ambientes de trabalho. Nesse meu celular e no seu, tem um aplicativo chamado Auditor Fiscal. Quer ver? Tem um aplicativo chamado Ajuda Auditor Beta. Eu entro aqui, boto o CNPJ ali, vem todos os empregados daquela empresa. Então, isso o que é? É a tecnologia da informação que eu e você não tínhamos há 10 anos atrás. E com os colegas novos, entrarão, não é? Entrarão colegas com conhecimento muito mais, digamos, muito mais profundo de TI, né? Mesmo não tendo, às vezes, formação em TI, não é? Do que nós temos. Então, eles vão dar a contribuição deles, vão melhorar ainda mais esses sistemas todos que a gente utiliza. Eu tenho dito que quem entra na fiscalização em 2024
está entrando para a fiscalização que vai vir no futuro, e não para a realidade que eu vivi, que foram 10 anos. Já superou muito o que eu entrei. Quando eu entrei, por exemplo, e estava no fim do que seriam os autos em papel. Já os primeiros que eu lavrei foram pelo sistema, mas à época ainda havia pessoas analisando autos em papel e durante muito tempo permaneceu. Então, quem entra hoje, provavelmente, entra para uma fiscalização que se projeta muito mais para 2030, como uma nova ferramenta de construção de cidadania, do que como uma repetição do que a gente viu em 2014, 15, 18, seja lá como for. Uhum. Uma noção importante também é que 900 pessoas, elas vão... Vem cá, amor, vem cá, vem cá. Papai tá aqui. Meu filho, vai ficar comigo. Vem cá. Veste a camisetinha para não sair sem camiseta? Mas vai ficar aqui, mas não vai aparecer não. Não vai aparecer não? Então beleza, tá tranquilo. 900 pessoas, elas vão mudar o perfil desse órgão. Se a gente tem 1.800, vamos receber no mínimo 900 ou mais 25%, 1.100 alguma coisa, 1.300. A gente vai ver um órgão diferente. Então, o órgão que eu tenho em mente desses últimos 10 anos, eu tenho certeza que ele vai ser modificado para melhor com essas pessoas que entrarem. Então, eu sempre tenho dito, se você sentiu assim um desejo de fazer, se acha que você consegue se dar bem em constitucional administrativo, hoje mesmo saiu a prova saiu o resultado da AGU, da oral. Teve gente que eu conheço que perdeu. Ou seja, uma pessoa que chega numa prova oral da AGU, o conhecimento jurídico, obviamente, tem bastante. Então, eu disse, se você acha que dá para fazer, ou, sei lá, se você não vê outra possibilidade, faça, porque o que a gente teve no passado, eu acho que não é prenúncio do que a gente vai ver no futuro. E eu penso como você, que a gente tem muito a ganhar com esse incremento da tecnologia e da evolução, por exemplo, desses sistemas em Big Data, nuvem, tantas coisas. Por exemplo, esse sistema que você falou, eu tenho 2 celulares, eu tenho um com iPhone, um iPhone e um Android. Esse seu sistema que você falou aí só tem no Android. Isso. Não tem no Apple. Então, assim, tem muita coisa ainda para ser explorada. Nós estamos experimentando, vamos dizer, essa tecnologia toda. Nós estamos tateando ainda com isso, e já melhorou tanto, já mudou tanto de quando eu entrei para cá, que eu posso dizer que é um outro ambiente, é uma outra fiscalização. E não há dúvida olha aí o seu menino chegando aí, ó. Tudo bem? Eu quero saber o seguinte, eu quero saber de você o seguinte, você torce para qual time? América. Ah, meu Deus do céu. América de Natal? Sim. E seu pai não ensinou você bem? Não te deu uma boa educação? Bem. É brincadeira, viu? É brincadeira. Bonito seu moleque aí, hein? Parabéns, parabéns. Tem que torcer para o time local mesmo. Eu aqui não aprendi a torcer para o time local, fui ser flamenguista sendo baiano, né? Mas, ô Daniel, então, assim, eu tenho a sensação que muitas coisas vão mudar e com essa chegada dessa turma nova, como você disse, vai mudar o perfil da fiscalização, que já houve uma mudança significativa quando eu entrei em 2006, porque entraram acho que 400 auditores naquela época. Uhum. Houve uma mudança bastante significativa, e especialmente em relação à questão de segurança no trabalho. Foi um marco aquilo ali, na história da fiscalização do trabalho. Aquela turma que entrou, e ele era considerado generalista. Ou seja, para você fiscalizar segurança e saúde, você não precisava ter formação em engenharia ou medicina, né? Basta você recebeu você tinha competência para fiscalizar todos os atributos da fiscalização, seja trabalhista, seja de segurança e saúde. E foi um marco, e alterou bastante, mudou bastante o perfil da fiscalização. E eu acho que essa turma que vai chegar vai trazer também vamos dizer assim, uma mudança, né? Vai trazer muita coisa nova para nós. Não tenho dúvida disso. Vai contribuir muito com a fiscalização do trabalho. Agora, eu, particularmente, não gosto muito desses concursos grandes, porque eu tenho a sensação de que acaba levando muito tempo para fazer outro.
O ideal é que houvesse esse concurso agora, com 1.000 vagas, e daqui a 2 anos um outro concurso, com 200, né? Com 100, para ir repondo as aposentadorias ou as saídas, enfim. Mas você faz um concurso com 900, você vai fazer outro quanto? Daqui a 10 anos? Daí você fica novamente com uma equipe envelhecida. Não é envelhecida, envelhecida do ponto de vista da tecnologia, das novidades e tal. Então, eu sempre defendi que nós fizéssemos concursos a cada 2 anos. Concursos periódicos, com certeza. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, mudando um pouco de assunto. Na qualidade de auditor, que na maior parte da sua carreira fez atividades externas, você sentiu a sua segurança em risco? Você se sentiu ameaçado? Você acha que esse é um problema que inspire grande preocupação? Zero. Zero preocupação. Se você que está nos assistindo hoje se preocupa em a questão da segurança, como fiscalizar e tal, eu nunca fui ameaçado. Empresário nenhum nunca me tratou mal. O que eu digo sempre é que você tem que chegar na empresa de forma educada. Né? Você não pode chegar lá achando que você vai agora encontrar alguém que tá maltratando os outros e que está pisoteando nos outros e que ele é mau. Não, você tem que chegar lá de forma educada. Olha, fulano, tudo bem? Eu sou fulano de tal, sou auditora fiscal do Ministério do Trabalho, recebi uma ordem de serviço para fiscalizar aqui o seu estabelecimento. Eu quero agregar aqui, se o senhor eventualmente tiver alguma coisa, alguma dúvida, posso me colocar à sua disposição. Cara, você disse, se eventualmente aquele empresário que ficou nervoso com a sua chegada, ele vai ficar mais tranquilo. Então, eu nunca tive problema nenhum. Já fiscalizei São Bernardo, Santo André, Diadema, fiscalizava bastante em Diadema, que dizem que é uma cidade perigosa e tal. Nunca tive problema. Fiscalizei em Itapeva, São Paulo, Salvador, interior da Bahia, agora no Mato Grosso do Sul. Hoje, por exemplo, a fiscalização que a gente fez, uma maravilha. Uma maravilha. E não é uma maravilha porque a gente chega lá e é educado, mas vamos dizer assim, mas é cumpridor do seu dever. Se tiver que autuar, se tiver que interditar, se tiver que embargar, a gente vai fazer, mas fazer com educação, não tem problema. Então, nunca tive ameaça, Daniel, nunca. Você pegou uma época em que a fiscalização lavrava o auto no local? Não, eu já peguei, a gente acabava lavrando na gerência. Ah, não, porque antigamente a pessoa lavrava o auto no local, e aí era um risco a mais. Porque a literalidade, né? A legislação estabelece essa coisa meio literal, tem um dispositivo legal, né, que diz que o auto de infração deve ser lavrado no local da inspeção, mas aí local da inspeção, felizmente, foi dada uma interpretação que o local da inspeção ultrapassa os limites do estabelecimento, chega até a sua casa, até seu escritório, até a gerência, é um mundo, né? E quando eu entrei, a gente já entregava os autos na superintendência. E uma vez, que lá em Manaus era superintendência, né? E uma vez, eu e um colega, a gente deu 44 autos numa cerâmica. E realmente não tinha como ser menos, não. Poderia ser mais, mas menos não dava, porque era uma situação assim escabrosa. Você deve ter se deparado com situações dessa natureza, né? E aí, a época, né? Hoje, se houver entrega física, também seria assim, né? Mas não tem mais entrega física. 3 assinaturas em cada via. Cada auto, né? Em cada auto, né? Então, assim, eram 3 dias de cada auto, uma assinatura em cada via. Cara, o cara passou a tarde assinando. E, assim, o constrangimento, querendo ou não, cria-se, né? Um constrangimento absurdo, né? Hoje já não é mais assim. Eu nunca disse isso aqui no canal. Hoje pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, desde 2020, eu acho, 2021, 2020, eu acho, 19 para 20, é tudo eletrônico, né? Aí também é assim, você conclui e vai embora. E a gente não manda mais o auto, né? A gente só manda o termo de ciência dos autos. Então, eu faço o auto de infração, ou os autos de infração, e o sistema auditor emite o termo de ciência dos autos. Então, é esse termo de ciência que nele constam todos os autos lavrados. Você encaminha para a empresa. Normalmente, a gente encaminha eletronicamente e pede para a empresa assinar e devolver eletronicamente. No futuro, vai haver
o domicílio trabalhista, que tudo vai estar depositado lá. Mas, por enquanto, a gente faz muito por e-mail. A relação é boa. E a empresa, no termo de ciência, tem lá o link que a empresa entra, que é tudo eletrônico. Ele vai ter acesso a todos os autos, né, o histórico de cada auto, e neste sistema eletrônico, ele apresenta defesa para cada auto. Né? Então, está muito mais simples. A gente nem entrega auto de infração para empregador hoje. Tudo é eletrônico. Beleza. Então, mais uma vantagem de quem eventualmente receia esse embate, que algumas pessoas realmente elas têm essa dificuldade. Flávio, você falava antes da gente começar sobre o uso de redes sociais. Na nossa época isso não existia. Em 2013 existia, assim, era Facebook para a gente se comunicar com os colegas de concurso, mas tinha fóruns que também não era com essa intensidade de informações, essa ideia assim de soluções prontas, faça isso, faça aquilo. Não, se você está fazendo aquilo, deixe, vá para... Como é que você acha que os alunos deveriam lidar com isso? Eu vejo muitas pessoas tentando se precaver, mas sempre com aquela síndrome de que podem estar perdendo algumas coisas que serão veiculadas nas redes sociais. Como é que você vê isso hoje? Olha, Daniel, eu vejo, e tenho dito para os meus alunos, eu vejo com alguma preocupação. Né? Hoje, há excesso de informação disponível. E esse excesso de informação, por mais preparada emocionalmente que esteja a pessoa, esse excesso de informação traz algum impacto. Né? Traz algum impacto. E é muita informação desnecessária. É muita especulação. Né? Especulando, por exemplo, que vai... não sei das quantas. Especulando o que vai acontecer, não sei das quantas. Veja, para quem está de fato focado, né, estudando seriamente, tem ali, de repente tem um colega ou uma colega que está orientando, está dando a monitoria e tal, né? Tem uma pessoa ali orientando, uma pessoa, né, ou enfim. Nesse momento, o que ela menos precisa é de muita especulação, é de excesso de especulação. Né? Teve um momento adequado, há 2, 3 meses atrás, em que havia muita dúvida sobre tudo. Mas um canal como o seu, por exemplo, você levou muita gente boa para trazer informação para essas pessoas. O Tiago Laporte é meu amigo lá de Aracaju. Você trouxe o Ricardo aqui, o Ricardo Rezende. Você trouxe Ingrid. Você trouxe tantas pessoas, né, que agregam valor para as pessoas aqui. Me perdoe as demais que eu não citei, né, mas eu tenho acompanhado seu trabalho. Então, assim, agora não é mais hora de você ficar nesse mar de informação, nesse mar de especulação. Não é de especulação. Agora é hora de selecionar algumas pessoas que você acha que podem agregar algum valor para você, e você acompanha. Vou acompanhar o Daniel, vou acompanhar fulano, porque eles trazem algumas coisas que eu entendo que são relevantes para mim, mas não vou ficar muito ligado nessas redes o tempo todo, porque eu vou acabar tendo talvez até um impacto na minha saúde emocional, né? E você sabe que esses nossos vídeos, eles são muito vistos por quem está lavando a louça, por quem está caminhando, por quem está dando banho no cachorro, por quem está pondo o filho para dormir. Então, a internet, mesmo tendo seus malefícios, ela aproxima. E por aproximar, eu recebo muitas mensagens de pessoas que não têm as melhores condições do mundo, economicamente falando, ou de acesso a locais onde tenham um conforto para estudar, ou então muitos recursos. E eu queria que você deixasse uma mensagem final, você que tem uma história de vida bacana, que venceu pelo estudo, para essas pessoas que acham que estão saindo, largando atrás, por não ter, às vezes, tantas condições como elas acham que os demais têm. Uma ideia mais ou menos de a grama do vizinho ser mais verde. Mande uma mensagem para essas pessoas que estão na batalha, às vezes não têm uma condição econômica muito boa, não têm uma formação tão sólida pelas melhores universidades, mas estão aí na batalha
para este e para outros cargos públicos? Você que tem uma história de vida que se superou tantas vezes, né? Daniel, eu diria o seguinte, para não virar assim uma questão de clichê, né? Clichê que fala, né? É uma coisa meio... olha, o que eu vou dizer as pessoas certamente já ouviram. E eu vou dizer com base na minha experiência. E eu tenho dentro de casa também uma experiência que eu gosto de contar, que é a experiência da minha esposa, né? Que é possível. Não importa de onde você veio. Né? É possível, se você tiver focado naquilo que o seu coração deseja. Se você tiver foco, é possível. Eu digo sempre assim, ó, eu e minha mulher, eu não sei, você que está me assistindo hoje, eu não sei se você sabe, minha esposa passou no concurso de juíza federal. E eu conheci minha mulher quando eu tinha 17 anos e ela também tinha 17 anos. Eu trabalhava de contínuo, antigo office boy, e ela trabalhava num posto de gasolina. E a gente, namorando ali, adolescente, a gente tinha uma única certeza, que desde essa época, né, a gente vem de família simples, economicamente simples, precisando trabalhar, a gente tinha uma única certeza, que a única coisa que ia nos tirar daquele lugar e nos colocar num lugar melhor era o estudo. E que só dependia da gente, só ia depender da gente estudar. E ela sempre estudou em escola pública, no interior da Bahia. Sempre, a vida inteira estudando em escola pública. E trabalhando. Né? Num açougue, depois num posto de combustível. E a minha mulher conseguiu alcançar hoje uma vitória que possivelmente os pais dela nunca sonharam isso para ela. Como é que pode essa menina que está aqui estudando na escola Rui Barbosa, no interior da Bahia, em Potiraguá, no interior da Bahia, essa menina vai virar juíza federal? Não vai. Nos melhores sonhos, ela seria funcionária da prefeitura. Nos melhores sonhos. Do pai dela vaqueiro, da mãe dona de casa, ela seria uma funcionária da prefeitura. Não estou aqui desmerecendo o funcionário da prefeitura, sob nenhuma perspectiva estou fazendo isso. Tem muito valor. Mas eu estou dizendo isso, que nos melhores sonhos dessa família, a filha ia ser funcionária ali, pronto, ali próximo. Mas o que tirou ela daquela realidade e colocou numa outra realidade foi o estudo. Portanto, se você está olhando para as tuas dificuldades e as tuas eventuais fraquezas, passe a olhar para as tuas forças. Porque nós somos todos fracos e fortes. O que eu não posso é ficar dando foco para as minhas fragilidades. Eu tenho muitas forças. Né? E eu vou passar com as minhas forças e com as minhas fraquezas. Eu nunca fui mais inteligente do que ninguém. E eu passei. Agora, o que eu era? Provavelmente mais do que outros. Esforçado. Provavelmente eu era mais esforçado do que outros. Provavelmente a minha esposa era mais esforçada do que outros. Agora, somos todos medianamente inteligentes. Não é porque eu esqueço, eu estou lendo isso, já li umas 300 vezes, parece que eu não li, a primeira vez que eu leio. Isso é normal, aconteceu com você? Aconteceu comigo também. E eu passei. Então, o que eu posso dizer para você é o que aconteceu comigo, dentro da minha própria casa. Eu consegui, me tornei auditor fiscal do trabalho, um dos cargos mais maravilhosos do Executivo Federal, e não me tornei porque sou melhor, não me tornei porque sou mais inteligente, me tornei porque eu me esforcei. Eu tinha um desejo na minha mente, e eu trouxe para o meu coração. Eu digo, eu quero ser isso, cara. E aquele menino que estudou na escola pública, que foi contínuo, que batalhou, que estudou, que ficou 6 meses sem comer carne, porque quando fazia faculdade eu comia carne ou pagava o aluguel do barraco que morava lá em Governador Valadares. Né? Então, assim, conseguiu alcançar. Né? Conseguiu ser auditor fiscal do trabalho. Então, você que está me assistindo agora, foque as suas forças. Né? Foque o que você tem de melhor. Agora, você tem fragilidades? É óbvio que você tem. E você vai ser aprovado ou aprovada com as tuas fragilidades e com as tuas forças. Assim foi comigo, assim foi com minha mulher, assim foi com o Daniel.
Eu não tinha só forças. O Daniel não tinha só forças. A minha mulher não tinha só forças. Nós tínhamos forças e fraquezas. Com elas, nós conseguimos. E você também vai conseguir. E só depende de você continuar firme nesta jornada de preparação para a prova. Não vai demorar. Mais uns 6 meses, nós nos encontraremos, se Deus assim nos permitir, nos der a oportunidade, nos encontraremos e nos abraçaremos todos lá no curso de formação. Estaremos todos juntos comemorando a sua vitória, a sua conquista. E você será auditor ou auditora fiscal dentro em breve. Falta pouco, continue firme. Dói, é desconfortável, mas vale a pena. Vale muito a pena. É essa a mensagem, Daniel. É a minha experiência de vida que eu estou trazendo para eles, né, para as pessoas que estão nos assistindo agora. Não é melhor do que a de ninguém, é só a minha. E aproveito e compartilho também a experiência que eu vivi com a minha mulher. Né? Quando, em 2012, ela, militar do Exército Brasileiro, advogada do Exército, ela me perguntou, ela me disse, Flávio, eu estou com desejo de pedir licença do Exército para estudar para concurso, para voltar a estudar para concurso. Eu disse, mas você é capitão do Exército, daqui a pouco você é major, você vai pedir licença? Ela disse, Flávio, eu quero estudar. Se você disser sim, eu peço licença. Se você disser não, eu vou continuar trabalhando onde eu estou trabalhando. Eu lembrei de 10 anos atrás, quando eu estava para concurso, ela me virou para mim, quando eu estava para a Receita Federal em 2004, ela virou para mim e falou assim, você quer sair do seu trabalho para você só estudar? Eu consigo manter a nossa casa. Eu disse, não, eu acho melhor eu continuar estudando, porque eu vou me sentir mais à vontade trabalhando e estudando. Mas quando ela me fez esse pedido em 2012, eu não esqueci de 10 anos atrás, quando ela me disse, Flávio, você quer parar de trabalhar e só estudar? Quando em 2012 ela me fez esse pedido, eu disse, eu não posso esquecer do que essa moça fez, do que essa mulher me propôs, em 2004. Então eu disse, Namene, vamos fazer o seguinte, você pede licença, você cuida das meninas, ela tinha nós tínhamos 2 meninas pequenas na época. Eu disse, você vai estudar, você vai cuidar das meninas, e eu vou cuidar da questão financeira da casa. Eu já era auditor, mas a gente tinha 2 remunerações, eu ia passar a ter uma só. Aí eu ia continuar dando aula, final de semana, eu dizia, você não reclama se eu não tiver final de semana em casa. Não tem problema. Mas você vai ficar dependendo de mim para passar batom, para comprar, para ir na coisa, na salão de beleza. Você fala, eu não estou preocupado com isso. Bobagem, eu quero estudar. Aí eu disse, então vai, pede licença. Pediu licença. De 2 anos sem remuneração. Quando finalizou esse prazo, ela não passou. E aí ela virou para mim e disse, Flávio, você sabe que está acabando, eu tenho que voltar para o Exército. Eu disse, sei. Ela disse, só que eu estou mais perto de passar do que 2 anos atrás. Eu disse, o que é que você quer dizer com isso? Ela disse, eu quero pedir exoneração. Eu disse, mas você já vai ser major, como é que você vai pedir exoneração? Você vai ficar desempregado e vai perder. Ela disse, eu tenho convicção do que eu quero. E eu tenho certeza que eu vou conseguir passar. Eu disse, então você quer sair? Ela disse, quero pedir exoneração. Aí nós fomos lá no Exército pedir para ela, pedir exoneração. O comandante disse que ela estava louca. Como pode? Você é louca, não faz isso. Você já está saindo major, não sai. Ela disse, não, comandante, nós decidimos já. É um projeto da nossa família. Não é um projeto meu. É um projeto meu, do meu marido e das minhas filhas, das nossas filhas. E nós estamos decididos que é impedir a exoneração. E assim nós fizemos. Ela pediu exoneração e ficou desempregada e só estudando e cuidando das meninas. Ela já estava com 42 anos de idade. 41 anos de idade. 2 anos depois, minha mulher passou no concurso da magistratura federal. Por quê? Porque a gente acreditava nesse projeto. Era só isso. A gente acreditava que era possível. E para isso, nós tivemos que abrir mão de algumas coisas, de alguns confortos, para depois ter outros. Em 2017, minha esposa foi aprovada no concurso da magistratura federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Hoje, minha esposa é juíza federal, titular do Juizado Especial Federal da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Então, isso para nós é uma conquista. Eu conheci essa moça quando eu tinha 17 anos, ela tinha 17 anos. Eu era contínuo e ela era empregada do posto de combustível. Hoje eu sou auditor fiscal do trabalho e ela é juíza federal. E o que foi que fez a gente sair de lá e chegar aqui? Os estudos. Por isso que eu digo sempre, o estudo é a ferramenta mais democrática que tira você de um lugar e te coloca num lugar melhor. Portanto, se você tem alguma dúvida, a partir de hoje não tenha mais essa dúvida, porque
Eu só estou trazendo para você uma experiência de alguém que viveu tudo isso, está dizendo que é possível para todos nós. É isso aí, uma lição de vida. E se você gostou da entrevista, gostou do meu bate-papo com o Flávio, deixe os seus comentários aqui embaixo. Tanto eu quanto o Flávio voltaremos para responder. Na descrição do vídeo vão ter os links das redes sociais, das plataformas onde o professor vende os seus materiais, e conte conosco nessa jornada. A gente já está mais perto do que longe. Logo eu que plantei em 2015, 16, 17 e eventualmente todos esses anos, a gente já esteve bem mais longe de ter uma prova, e agora estamos caminhando para uma reta final. A todos vocês, meu muito obrigado e um grande abraço.